Meus queridos, estamos aqui a mais um conhecimento das Sagradas Escrituras. Hoje vamos observar mais um ponto segundo as Sagradas Escrituras e hoje o assunto é interessantíssimo. Fique até o final desse vídeo aqui para você tentar entender um pouquinho mais e descobrir o que realmente as Sagradas Escrituras vai nos dizer. E hoje o assunto, ele é bombástico também, é sobre o Jardim do Éden. Existiu, realmente não existe, o que acontece, o que realmente está falando sobre o Jardim do Éden. Mas antes de nós iniciarmos aqui esse assunto sobre o Jardim do Éden, eu peço para que você aqui dê o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, me siga no Instagram, PR_André76. Se inscreva no canal aqui, vou deixar aqui para você se inscrever, para você dar o seu like, o seu comentário. E hoje nós vamos observar um pouquinho mais sobre o Jardim do Éden. E qual assunto seria hoje sobre o Jardim do Éden? Vamos à pergunta? Vamos entender um pouquinho sobre o que a Bíblia fala? Fique até o final para você se surpreender do que realmente ela vai nos revelar. Vamos lá? Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto Jardim do Éden. Olha lá, vamos começar com mais uma pergunta interessantíssima. E a pergunta sobre o Jardim do Éden se encontra no livro de Gênesis, exatamente, Gênesis capítulo 2, o seu verso 8. A pergunta seria o seguinte: o Jardim do Éden foi um lugar real ou apenas um mito? O que realmente está nos dizendo a Bíblia está nos dizendo sobre o Jardim do Éden? Vamos aqui pegar a Bíblia e analisar o que realmente ela está nos dizendo, que estamos aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, o seu verso 8. Olha lá o que está dizendo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Olha que coisa interessantíssima. De uma pergunta, nós vimos a leitura segundo as Sagradas Escrituras. Gênesis capítulo 2, o seu verso 8. A Bíblia declara que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente. Olha que coisa interessante. Mas não havia e não há evidências arqueológicas de que tal lugar tenha existido. Será apenas um mito? Será apenas um mito que realmente o Jardim do Éden não existiu? Então o problema que nós já temos de antemão é que não há evidências, não havia evidências arqueológicas realmente se ele existiu, se ele não existiu. E muitas pessoas fazem várias perguntas, gostariam de saber realmente se existiu o Jardim do Éden, se não existiu. Olha que coisa maravilhosa, que assunto maravilhoso. Fique até o final, vamos até o final para nós entendermos realmente. As pessoas devem se perguntar, se ele existiu e se ele existe, vamos passear lá no Jardim do Éden, vamos sentar em um dos bancos do Éden, vou sentar lá para ler um livro, vou viajar para lá, vamos pegar a nossa família e vamos fazer um piquenique no Jardim do Éden, nos campos averdejantes ou no gramado, vamos ali ver os córregos de água. O que realmente as pessoas pensam? Não é tão simples assim, meus amados. Nós entendemos que Deus, aqui como no Gênesis capítulo 2, o seu verso 8, a Bíblia declara que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, a banda do Oriente. Então nós temos um problema também, que a Bíblia fala que sim, mas até agora ninguém foi lá fazer piquenique, ninguém sentou na grama para ler um livro, estendeu ali um lençol para fazer um piquenique, com a cesta, com as comidas, com a família, não estão jogando bola no gramado. É um mito o Jardim do Éden? Como sempre, temos aqui a pergunta
e da pergunta nós temos o problema. Mas graças a Deus, nesses assuntos nós sempre temos a solução. Então, da pergunta veio o problema, agora vamos à solução. Tá vendo como é importante ficar até o finalzinho do vídeo para entendermos realmente o que as Sagradas Escrituras ela nos revela? Vamos à solução? Olha lá o que está acontecendo. Em primeiro lugar, não seria de se esperar evidência arqueológica alguma, uma vez que não há indicação de que Adão e Eva tenham feito objetos de cerâmica ou construído edificações duradouras. O que nós temos que entender? Que, em primeiro lugar, não seria fácil compreender esses tipos de coisa, esse tipo de assunto, até porque, então, não havia evidências arqueológica alguma. Por quê? Porque Adão e Eva, eles não tinham feito e não fizeram objetos de cerâmica. Eu acho que eles não pararam para pensar nisso, ou não tinha o acesso a esses procedimentos materiais. Vamos entender que eles não fizeram nenhum procedimento de cerâmica, e muito menos construiu edificações duradouras. Vamos fazer um prédio, vamos fazer uma casa, vamos levantar uma parede, vamos fazer outros procedimentos. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender isso, que não tem essas evidências. E o que vai nos levar dentre essa solução um pouquinho mais aprofundado? Vamos entender o seguinte, que em segundo lugar, há uma evidência geográfica do Éden, já que 2 rios mencionados ainda existem hoje, exatamente. O Tigre, Hidekel, e o Eufrates, como nós podemos analisar nas Sagradas Escrituras, no seu capítulo 2 ainda, do livro de Gênesis, capítulo 2, o seu verso 14, que vai nos dizer o seguinte sobre esses 2 rios, Rio Tigre e o Eufrates, que diz assim: o nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Então nós observamos aqui sobre esses 2 rios, né? Rio Tigre e o rio Eufrates. Além disso, a Bíblia até mesmo os localiza na Síria, né? Como no versículo 14. A Síria, o atual Iraque. Finalmente, qualquer evidência que tenha a vida do Jardim do Éden, como no Jardim do Éden, que vai nos mostrar capítulo 2, o seu verso 3, foi provavelmente destruída por Deus por ocasião do dilúvio. Exatamente, o dilúvio também que vai nos relatar aqui sobre o Jardim do Éden. Ou seja, capítulo 6, o capítulo 6 do verso 9 vai nos dizer o seguinte, capítulo 6 do verso 9, olha o que está dizendo. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Está nos dizendo sobre Noé. Ou seja, o que vai acontecer sobre esse procedimento? Vamos analisar o seguinte, que o Jardim do Éden, ele realmente existiu. Vamos se dizer que ele estava entre as bifurcações entre o rio Tigre e o Eufrates. E o que é interessante é que as pessoas acabam duvidando se ele existiu ou não. Meus queridos e amados irmãos, simpatizantes de curiosidades das Sagradas Escrituras, o Jardim do Éden, ele foi criado por Deus, só lembrando que Deus ele é o criador de tudo. Devido a Adão e Eva ter sido expulsos do Jardim do Éden, o Jardim do Éden ainda ficou lá. Eles foram expulsos devido ao seu pecado. Isso é uma outra história. Mas o que nós vamos entender que o Jardim do Éden, ele não é um mito, não é uma invenção
que nós inventamos e que colocamos na nossa cabeça, muitas das vezes, que ele não existiu, que não existe. Muitas pessoas não acreditam porque acham que ele tinha que estar agora com os portões abertos, com um porteiro lá, para receber como que se fosse um zoológico, um shopping, um parque de diversão. Não, o Jardim do Éden existiu. O que que ocorre, como nós vimos lá no capítulo 6, o seu verso 9 do livro de Gênesis? Que Deus ele mandou o dilúvio. Por devido a esse procedimento, meus amados, o Jardim do Éden, vamos dizer que ele sumiu na história. Ele sumiu e não consegue mais achar ele. Mas que o rio Tigre e o Eufrates deixa bem claro que ele realmente existiu e esses rios, eles ainda existem nos dias de hoje. De repente, os rios poderiam ter sumido, mas não sumiram. Agora, o Jardim do Éden, ele não é uma invenção. Ele existiu realmente. Eu quero deixar claro para você, mais uma vez, que é interessantíssimo isso, que a Bíblia nos ensina a cada ponto. Você que gosta deste canal, que é simpatizante das Sagradas Escrituras, que gosta de pensar um pouquinho sobre o assunto Bíblia, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, acione aí o sininho. Estamos sempre postando assuntos novos, conhecimento. E você que gosta de ouvir as Sagradas Escrituras, eu quero dizer uma mensagem ao seu coração. Eu desejo ao seu coração muita felicidade. Eu peço a Deus para que você venha ser bem sucedido e que você venha crescer espiritualmente, profissionalmente, financeiramente, tenha saúde. Que Deus abençoe a você que está agora vendo este vídeo. Fique na paz do Senhor. O Jardim do Éden existiu ou é só um mito? Não, ele realmente existiu e o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, que o fez. E através do dilúvio, ele acabou sumindo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome do Senhor. Eu, pastor André dos Santos, junto com vocês, simpatizantes das Sagradas Escrituras. Até a próxima.